E a eleição de 2022, ela vai para o segundo turno? Todas as pesquisas de intenção de voto têm demonstrado uma diferença entre 10 e 12 pontos entre Lula e Bolsonaro. Nesse vídeo eu vou fazer algumas considerações para a gente pensar esse hiato da política que a gente está vivendo. Bom, gente, antes de continuar o vídeo, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar os comentários. Faz um tempo que eu não venho aqui, né, por causa do trabalho, mas eu quero propor hoje uma reflexão para vocês sobre esse momento da política que a gente está vivendo. Eu vou começar com alguns dados antes de responder a pergunta de milhões, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente tem vivido uma crise na legitimação dos partidos políticos. O que eu quero dizer com isso? Desde a redemocratização do Brasil, a gente teve uma polarização muito forte entre PT e PSDB. Para vocês terem uma ideia, nas últimas eleições até 2014, o PT e o PSDB eles tinham em campanha presidencial entre 84% de votos no PT e mais ou menos 78% de votos no PSDB. Em 2018, com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, esse número caiu muito. Os dois partidos, PT e PSDB, juntos em 2018 tiveram 34% de votos, praticamente metade. Antes era 80, foi para 34. E aí também tem uma crise dos partidos políticos, eu vou explicar. Em 1994, os 5 maiores partidos políticos juntos, eles detinham 70% das cadeiras no Congresso Nacional. Em 1998, esse número atingiu o auge. Os 5 maiores partidos políticos tinham 78% das cadeiras no Congresso. Isso é muita coisa, demonstra força partidária no Brasil, identificação partidária. Em 2018, de novo, o ano da eleição do presidente Jair Bolsonaro, esse número caiu para 41%. Os 5 maiores partidos do Brasil, 41% das cadeiras no Congresso. O MDB, que é o partido da Simone Tebet, que sempre foi um partido muito forte, e sempre figurou entre primeira e segunda maiores bancadas no Congresso Nacional, na última legislatura ele era quarta, perdeu 32 parlamentares, tinha o mesmo número de parlamentares do PSB, que nunca foi um partido forte nacionalmente, né? Não a ponto de competir com as cadeiras no Congresso. O que eu estou dizendo com tudo isso? Assim, a gente tem vivido um momento em que, para entender a política, tu não pode mais entender só com os números frios da ciência política. Existe um movimento de conversão entre comunicação e política, que é o que eu sempre estudei. Para vocês entenderem, assim, aqui no Brasil a gente começou a estudar comunicação e política depois da eleição do Collor. Até então, a ciência política era uma área e a comunicação era outra. E até hoje, nas academias, no doutorado, é muito difícil tu estudar comunicação e política. O que eu estou querendo dizer? É muito difícil tu, por exemplo, pegar Marx, Durkheim, Weber e associar, por exemplo, a Castells, Pierre Levy, Maffezoli ou caramba, sabe, autores brasileiros que a gente adora, por exemplo, Raquel Requeiro, porque são áreas completamente separadas e com essas áreas completamente separadas fica muito difícil tu entender a política. De 2018 para cá, principalmente, a gente tem vivido um culto muito forte à personalidade. O presidente que foi eleito em 2018, ele não era de um dos maiores partidos da política brasileira. Inclusive, ele governou por muito tempo sem partido político, né? Isso demonstra uma falta de identidade na política. O que a gente tem visto agora? Por exemplo, os artistas apoiando o candidato A, B ou C, e isso tem importado muito, os influencers fazendo parte da eleição política brasileira, porque existe um culto à personalidade. Aquilo que Aristóteles falava do animal político, né, que é aquele personagem político que sempre se ambientou muito bem no cenário, agora ele precisa de outros elementos, ele precisa dominar os meios de comunicação, ele precisa dominar as redes sociais, não é só mais aquela campanha corpo a corpo de quem é naturalmente político. Tem um pesquisador que fez um trabalho sobre isso, que é o Gabriel Nascimento, que ele fala do animal político, ele pega o conceito do Aristóteles e ele fala do animal político midiático, porque agora tu não pode ser só um entendedor de política, né? Por exemplo, um Ulisses Guimarães ou um Mário Covas, eles teriam que se adequar a esses novos tempos da política, né? E a esse enfraquecimento partidário, por exemplo, Ulisses, Covas, o próprio Fernando Henrique sempre fizeram campanhas extremamente com força nos partidos políticos, né? Isso tem mudado completamente. O PT
demorou para entender isso, né? Talvez a primeira pessoa em nível nacional que entendeu foi o Boulos, a Manuela Dávila, né? Mas o Lula, ele demora para se readequar a essa lógica das mídias sociais, né? De novo, eu acabei de dar uma entrevista na Bandeirantes, não que o horário eleitoral gratuito não importe, ele importa muito, mas o que acontece nas mídias sociais depois também. Então, esse ano a gente está vendo de novo uma campanha do culto à personalidade. E o que está acontecendo? O presidente Jair Bolsonaro, ele não consegue entrar em redutos que ele nunca clamou durante a campanha e o governo dele. Por exemplo, agora a última pesquisa divulgada hoje, que foi a Quest ou a Poder Data, não lembro, uma delas identificou que o presidente Jair Bolsonaro ele tem perdido votos de homens nordestinos. Tu imagina um voto do Bolsonaro migrar para o Lula. Não é que o voto do Bolsonaro está migrando para a Tebet, ele está indo para o Lula, que são dois sentimentos anti-rejeição muito fortes. O que isso quer dizer? Que o Lula está conseguindo trabalhar a personalidade dele e o culto ao mito político melhor do que o Bolsonaro. O Bolsonaro segue insistindo em falar para a bolha dele. Um dos primeiros textos que eu escrevi para o Yahoo foi falando das possibilidades de reeleição do Bolsonaro, quando eu dizia que ele tinha nas mãos o PL, o poderoso Valdemar da Costa Neto, que é o maior partido político, tinha a PEC Kamikaze, Auxílio Brasil, mas mesmo assim, com esses instrumentos mais duros da política, ele não consegue trabalhar um aumento da aprovação dele. Muito pelo contrário, a rejeição segue crescendo. Por quê? Porque ele não consegue trabalhar o mito político, a personalidade dele. E o Lula está conseguindo entrar em redutos em que ele não entrava. Então, por exemplo, o Bolsonaro segue falando para a bolha dele. Quem é a bolha dele? Os evangélicos, aquele eleitor do Sul, o eleitor do Centro-Oeste. E ele não abre a comunicação dele para o que o Wolfgang Haug chama de produto. Ele não consegue, a Naomi Klein também fala isso, ele não consegue se travestir num produto a ponto de aquele eleitor que, eu não estou afim... Vamos imaginar assim, por exemplo, Bolsonaro e o Lula numa prateleira. Aquele eleitor do Nordeste passa, olha o Lula, o Bolsonaro, eu vou comprar o Lula. O Bolsonaro ele não consegue colocar para ele elementos que façam com que esse eleitor do Nordeste, que até então só comprava Lula, passe a comprar ele. Ele não consegue mudar a embalagem dele. E o Lula tem conseguido entrar em redutos que até então eram bolsonaristas, não com tanta força, mas com força suficiente para mudar o resultado da eleição, né? E aí a gente entra num outro ponto também. Muito tem se discutido sobre o voto útil. Eu, pessoalmente, não defendo o voto útil, não faço voto útil, mas ele é do jogo democrático. Então, se uma pessoa não quer votar no seu candidato, que não tem chances de se eleger e não quiser optar por não fortalecer esse candidato para votar num que tenha chances de vencer, é uma opção do jogo democrático, né? Os jornalistas têm me perguntado muito se o Lula não está numa ofensiva muito forte em relação a isso. Eu acho que o Lula está incomodando mais os outros candidatos com pedido de voto útil do que realmente incomodando o eleitor. Pelo menos pelas pesquisas e pelos dados que a gente tem, eu ainda não percebi um eleitor realmente incomodado com o pedido de voto útil do Lula, né? O Ciro Gomes fez uma manifestação essa semana contra o voto útil, mas em 2018 ele pediu esse mesmo voto útil, então isso incomoda muito mais os candidatos do que o próprio eleitor, né? Voto útil é do jogo democrático e eu acredito que esse ano ele possa inclusive definir se a eleição vai para um segundo turno ou não vai para esse segundo turno, né? A diferença nesse ano, ela vai ser muito pequena, pelo que as pesquisas estão indicando. E aí, falando em pesquisa, o Datafolha fez uma pesquisa em 1994 sobre pesquisa. E perguntava para as pessoas se elas se influenciavam por essas pesquisas eleitorais. E 80%, 81% disseram que não, que as pesquisas não influenciam. É curioso, eu acredito que isso deveria ser refeito, porque tanto se tem debatido a influência das pesquisas eleitorais, e é claro que elas ganham um espaço midiático muito forte, mas a gente tem que entender que o resultado das pesquisas, elas são mais um componente do jogo político democrático, né? Então tem a campanha corpo a corpo, tem as mídias sociais, tem o horário eleitoral gratuito e tem as pesquisas, né? Por exemplo, o Rigoto, no Rio Grande do Sul, quando ele foi candidato, e hoje ele é o economista da Simone Tebet, o Rigoto tinha uma porcentagem de votos muito pequena, abaixo de 2 dígitos, mas ele não tinha rejeição.
Então ele conseguiu trabalhar tão bem a campanha eleitoral dele, o espaço que ele tinha, que ele foi eleito governador. Então tu pegar um problema que é muito amplo e tentar responder ele só com um pedacinho da análise, isso é um erro muito perigoso. A gente não pode explicar uma eleição inteira pela divulgação do resultado das pesquisas. Essa resposta ela é muito mais ampla e ela precisa ser muito melhor estudada. E aí, respondendo a pergunta desse vídeo, se vai ter segundo turno ou não, eu sempre acreditei que poderia ter o segundo turno, porque olhando para a história, quando dois personagens políticos são tão fortes e têm um corpo social tão forte, a tendência é que esse corpo social não deixe uma diferença muito grande a ponto de um ou outro vencer em primeiro turno, né? Esse corpo social ele vai se empenhar o máximo possível para que o debate ele vá até o último dia possível, né? Então, se a gente for olhar para a história, é possível que tenha um segundo turno, sim. Mas, de novo, eu vou falar o que eu sempre tenho dito nas entrevistas aqui para a CNN, para a Band, para a Jovem Pan. A gente vive um hiato na política. E, com certeza, esse período político de 2018 para cá, ele merece ser estudado com mais atenção pelos cientistas políticos. Ainda bem que a gente tem uma vasta gama de pesquisas eleitorais. A gente vai ter o resultado agora em outubro, no dia 2 das pesquisas. Isso vai possibilitar que a gente identifique que mudanças são essas que estão ocorrendo no eleitorado. Mas no dia 2 de outubro vai importar muito o voto daquelas classes mais pobres, que precisam do deslocamento para se votar, e normalmente são as classes do ex-presidente Lula, e aqueles acima de 70 anos, onde o voto não é obrigatório e normalmente votam no Bolsonaro, né? Então, nessa eleição realmente vai ser a eleição onde cada voto importa. Até a próxima.